Olá, pessoal! Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, na pessoa do presidente Alexandre Rolo. É uma honra para mim estar participando desse projeto Cultura com Você. E agradeço também as doações de todos vocês, que com certeza trará um pouco mais de conforto e bem-estar neste momento, de pandemia da Covid-19. Bom, o tema da nossa conversa é imagem e comunicação profissional online, estratégias e habilidades para novos tempos. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma rápida contextualização aqui do que a gente vai estar conversando, tá? E depois a gente começa efetivamente a nossa conversa. Bom, eu vou estar falando do poder da imagem, da importância da adaptação a esse novo contexto online e também da atenção e cuidado que a gente deve ter com as estratégias e habilidades da nossa presença nesse novo universo, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar do poder da imagem e da comunicação. Quando eu falo imagem, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: a imagem da gente pessoal e profissional, ela é composta por um tripé, tá? Que é formado pela aparência, pelo comportamento e pela comunicação. A aparência, o nosso visual, o que contribui para essa parte, né? São os nossos cuidados pessoais e também as roupas que a gente usa. Em relação ao comportamento, ele é composto pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas, a forma que a gente se coloca, que a gente se apresenta e pelos nossos gestos, sejam gestos com as mãos, gestos faciais. Tanto a aparência quanto o comportamento, eles compõem a nossa comunicação não verbal, aquilo que a gente não verbaliza. Mas eu falei para vocês que a imagem também tem no seu tripé a comunicação, e aí no caso é a comunicação enunciada, composta por aquilo que a gente ou fala ou escreve. Lá no comportamento, eu falei também das atitudes, tá? E as atitudes são comportamentos comunicativos, que não são gestos, não são posturas corporais, mas são os nossos comportamentos de comunicação que acabam fazendo parte também daquilo que a gente fala, o quanto que a gente escuta, o quanto que a gente é rápido e objetivo ao falar, o tanto que a gente é empático com o outro, ok? Esse é o tripé da imagem. E a imagem, ela é comunicação, tá? A nossa imagem fala da gente muitas coisas, tanto que a gente quer falar, como aquilo que a gente não quer falar também. É importante a gente fazer duas observações aqui, ok? A primeira delas é a seguinte: a gente tem que estar atento à primeira impressão. Ela é muito forte e ela é formada em segundos. Isso já é mais do que comprovado pela neurociência. Então, nós temos que estar sempre atentos à imagem que a gente projeta, ok? Porque o outro está ali percebendo e formando uma percepção. Percebendo e formando uma percepção foi ótimo, né? O outro está formando uma percepção a nosso respeito, tá? E aí entra uma outra questão muito importante, que é a segunda. A gente pode controlar e se esforçar para fazer da melhor forma o envio da nossa mensagem, né? Vamos dizer assim, ser atentos com toda essa questão da aparência, do comportamento, do que a gente comunica. Mas a gente não controla a percepção do outro. Então, em relação à imagem, é muito importante também a gente estar sempre percebendo se o outro entendeu aquilo que a gente gostaria e queria de fato comunicar.
Eu gosto aqui sempre de lembrar, é uma citação da escritora francesa Anaïs Nin. Ela fala o seguinte: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Isso é muito importante em relação à imagem e para a gente lembrar que mesmo com a melhor das intenções e procurando ser o mais claro possível, enviar a melhor mensagem, passar a melhor impressão, o outro vai olhar para a gente conforme as experiências de vida, as crenças e as expectativas que ele traz como ser humano, ok? Então vamos estar atentos a tudo isso, né, pessoal? É um tema bem complexo, tá? O Leandro Carnal, ele fala que assim, a comunicação humana é falha. Ela é falha, é difícil demais se comunicar exatamente por isso, porque nós somos todos diferentes. Então, toda a atenção aqui é pouca. Mas o trabalho começa com a gente e o que está no nosso controle é realmente a mensagem que a gente envia. Então, vamos fazer da melhor forma a nossa parte, ok? É muito importante também a gente pensar o seguinte: o primeiro movimento para essa sua comunicação através da imagem ser eficaz, eficiente, é você fazer um movimento para dentro. É você se conhecer. A gente não falou da dificuldade que é controlar o outro. E nesse primeiro momento, esse movimento de olhar para dentro e se conhecer, ele é muito importante. Você saber realmente suas características mais fortes, né? Os seus pontos positivos, o tipo de comunicador que você é, se você é uma pessoa muito expressiva, se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa muito prolixa para falar, ou se você é uma pessoa mais direta. Tudo isso é importante até para você poder administrar e se adaptar da melhor forma à comunicação do outro. Além disso, é interessante você também saber os seus pontos fortes na aparência, né? Qual é aquela parte que te dá mais segurança? São os seus olhos, é o seu sorriso, é a sua postura. Seja lá o que for, é interessante você iluminar isso. Iluminar tanto os seus pontos fortes na aparência, como iluminar os seus pontos fortes de personalidade. Pessoal, é claro que todos nós temos vulnerabilidades, temos defeitos e também acolher isso é muito importante. Não adianta brigar, né? Tem um TED muito bacana da Brené Brown que eu recomendo para vocês verem, né? Que o livro é A Coragem de Ser Imperfeito e o TED Talks é o poder da vulnerabilidade, tá? Então, quando a gente faz esse movimento de olhar pra gente, se autoconhecer, a gente vai reforçar, iluminar o que tem de positivo e acolher aquilo que a gente não gosta tanto, aceitar as vulnerabilidades. Só assim a gente consegue se empoderar e comunicar o nosso melhor para o mundo, ok? Ainda no aspecto do nosso visual, da nossa aparência, vamos lembrar o seguinte: nós vivemos um contexto onde teve uma casualização muito forte do vestir. Tem gente até mais radical que fala que acabou o dress code, o código de vestir. Não é assim, muita calma nessa hora. Sim, houve uma casualização, houve um relaxamento, né? Tudo ficou um pouco mais descontraído, mas existem muitas profissões ainda que ainda têm um código formal para o vestir, né? Como a própria profissão jurídica, os advogados, o pessoal de toda o sistema judiciário, tem todo um dress code a ser observado. O pessoal da saúde também, muitas empresas de banco, mercado financeiro, também indústrias farmacêuticas, são clientes meus que eu percebo que ainda trazem uma certa formalidade no vestir. E aqui é importante a gente atentar ao seguinte: o que a gente quer comunicar, tá? A roupa
fala. Então, se a sua profissão permite que você use roupas mais descontraídas, mais cores, mais estampas, um visual mais relaxado, ok. Mas se não é o caso da sua profissão, esteja atento àquilo que você necessita comunicar. Então, vamos pensar aqui em alguns aspectos, tá? Cores neutras e mais escuras, elas comunicam mais seriedade. Cores mais alegres e mais vibrantes, mais descontração, né? Roupas com caimentos, né? E tecidos também podem trazer mensagens, tanto mais formais como um terno de lã, como um blazer, como uma camisa de seda, uma alfaiataria, diferente de roupas de malha, né? Roupas com estampas, roupas com muitas cores. As mensagens aqui são de muito mais informalidade. É importante você perceber o que você quer comunicar, com quem você vai se conectar e fazer essas escolhas de forma consciente. Outro aspecto muito importante é você prestar atenção também no cabelo, na limpeza, nos cuidados pessoais, né? Numa pele corrigida, as mulheres aí uma make mínima, para também mostrar que você se importa com o outro, ok? Tudo isso envia mensagens e é uma comunicação não verbal. O outro tá ali, olha, fazendo, vamos dizer assim, conclusões a seu respeito e que você nem faz ideia. Então, esteja preocupado, esteja atento com tudo isso. Eu trouxe aqui alguns livros para estar dando dica para vocês. A gente tem esse livro aqui da Glória Kalil, Chique Profissional. E não é um livro com regras rígidas, como eu falei para vocês, as coisas mudaram muito nos últimos tempos, mas ele ajuda a contextualizar esse novo cenário, ele ajuda a gente a olhar de uma forma ampla e globalizada para essa questão do vestir profissional. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho no tema, porque a gente está aqui batendo um papo rápido, é uma conversa, então fica aqui a dica desse livro, ok? Um outro aspecto muito importante também da nossa comunicação não verbal é todo o nosso gestual. As mãos, né? Se a gente fica com gestos nervosos, esfregando, se a gente fica balançando, se a gente esfrega muito a mão no rosto, mexe muito no cabelo, ou os gestos que a gente faz com o rosto, se a gente franze muito a testa, se a gente tem algum tique, a gente tem que perceber como que estão esses nossos gestos, se são gestos receptivos, abertos, ou se são gestos fechados, né? Onde a gente se mostra sem muita abertura para o outro, ok? Além disso, a nossa postura também é muito importante, quanto mais agora nesse ambiente bem menor, né? Como a gente senta na cadeira, né? É importante a gente estar numa posição que faz a gente mostrar para o outro que está atento, que está conectado a ele. Então, a postura corporal, a gente tem que observar se a gente está ereto ou se a gente está desanimado, se a gente está escorregando da cadeira, né? Vamos ficar atento ao que a nossa postura diz. E ela diz para o outro e diz para a gente também. A gente tem que observar, porque muitas vezes a gente não está rendendo, não está tendo a produtividade necessária, porque a gente não se coloca em posição de trabalho. Ok, pessoal? Nesse aspecto, eu trouxe também aqui uma indicação bibliográfica, um livro clássico, O Corpo Fala, né, onde ele vai dizer o que alguns gestos, o que algumas posturas acabam por comunicar ao outro. O próprio livro nos diz assim: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Viu, pessoal? Uma linguagem silenciosa, mas que fala muito da gente, tá? A gente tem que também perceber o seguinte: esses livros, gente, não possuem verdades absolutas e que esses gestos e posturas e também o vestir, ele muda no tempo, no espaço e conforme a cultura, tá?
Nada aqui que a gente está falando, nada que o livro contém, se trata de verdade absoluta. Por favor, leiam, se informem, mas tenham flexibilidade no olhar. Tem uma outra obra que eu trouxe também, que é da Amy Cuddy, que também tem um TED Talks maravilhoso, que se chama A Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É. Eu recomendo para vocês assistirem. A Amy é psicóloga social, pesquisadora e professora de Harvard, ok? E esse livro, olha, O Poder da Presença, ele é uma leitura, assim, muito importante para a vida, porque aqui ela fala desses gestos, dessa linguagem não verbal, da postura, mas ela fala muito também de como isso influencia você, e ela fala também de toda a sua presença, né? Então isso é algo muito relevante e também complexo. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa. Pessoal, eu falei também que a gente ia falar da adaptação a esse novo contexto. É uma mudança imensa. Muita gente já estava trabalhando remotamente, muita gente já estava até adaptado a esse universo virtual, mas para um tanto de outras pessoas é algo completamente novo. Para muitas é algo até assustador. Então vamos ter calma, vamos ter muito amor com a gente, saber que toda adaptação leva tempo, mas isso não quer dizer que a gente não deva se esforçar para tentar e fazer o nosso melhor. O universo virtual, ele é muito menor, ele é muito mais compacto. Nós trabalhamos agora com a nossa imagem num tamanhozinho muito reduzido e a imagem do outro também. Aquela leitura que a gente faz do outro com os nossos 5 sentidos, olhos, ouvidos, cheiro, né? O tato e também, eu esqueci qual que faltou, até o gosto, né? Que não é tanto assim nesse universo. Mas ele fica reduzido no universo online. Então, olha a importância da gente se preocupar o ambiente onde a gente está, a luz, os ruídos que acontecem. É uma missão quase que impossível gerenciar tudo isso, gerenciar a gente, gerenciar todo esse ambiente, mas ela é necessária. É óbvio que não vai ser perfeito, né? É óbvio que não é para ficar algo como um jornal de TV, né? Mas a gente ter realmente assim uma consciência de que tudo isso importa. E da mesma forma que a gente se preocupa em relação a isso, ao que a gente está, vamos dizer, enviando de mensagem com todos esses componentes, é muito importante a gente também redobrar a nossa atenção com o outro, porque ele também está imerso, está mergulhado nesse novo universo desafiador. Então, aqui é muito importante a gente vai falar já, ter algumas atitudes aí bacanas e habilidades nos nossos relacionamentos interpessoais. Pessoal, então vamos conversar agora, finalmente, sobre a atenção que a gente tem que ter com as estratégias para estar fazendo gestão de tudo isso, né? E também das habilidades que a gente deve procurar desenvolver, ter disposição e atitude para tentar desenvolver, para se adaptar de uma melhor forma nesse cenário e também enviar a melhor imagem e se comunicar de uma forma positiva, eficaz e eficiente. Tá ok? Bom, como eu estava falando, é um ambiente muito menor, muito mais conciso, onde a gente fica com os sentidos mais reduzidos, né? Então eu tinha falado que a gente teria que ter maiores preocupações com tudo aquilo que a gente envia de mensagem, mas também com o outro e com as nossas relações, comunicação também interpessoal. Eu trouxe aqui um livro que ele fala de algo que eu acho muito importante. É um livro da Carol Dweck que chama Mindset, a nova psicologia do sucesso, né?
ela fala da importância da gente ter uma mentalidade de crescimento. É exatamente o que a vida nos convocou a ter nesse momento, um pensamento elástico, ter vontade de se desenvolver, não ter aquela mentalidade tão fixa de que você é perfeito em tudo, sabe em tudo. Admitir que a gente precisa aprender, precisa se desenvolver e ter gosto por isso, tá, gente? Esse livro fala muito de exemplos no esporte, de executivos, na educação. Cita várias vezes, por exemplo, Michael Jordan, o gênio, o astro do basquete, o tanto que ele teve uma mentalidade flexível de crescimento, sempre procurando se desenvolver, tá? Essa mentalidade, pessoal, ela é muito importante pra gente e ela é muito importante também na nossa relação com o outro, porque ela nos ajuda a também entender que o outro está em desenvolvimento, ok? Não é só a gente que está. Então, é muito importante também a gente cuidar da nossa escuta, né? As distrações no universo online são muito maiores. Ruídos, né? A casa da gente está ali viva, com um monte de coisa acontecendo, barulho da rua, da máquina de lavar, da criança que também está em casa e está estudando. Então, pessoal, a gente tem que estar mais do que nunca atento, com uma escuta ativa, uma escuta plena, uma escuta de ninja, eu gosto de falar, aquela escuta de todos os poros, porque o outro lado também tá com problemas semelhantes aos seus, né? E como a gente tá num universo reduzido, muitas vezes acontecem mal entendidos porque a gente não escuta bem, ok? Além da escuta, uma outra habilidade muito importante é a empatia, né? É ter compreensão, é julgar um pouco menos, é se colocar um pouco mais no lugar do outro. A gente sabe que o outro é o outro, mas se a gente fizer esse exercício de calçar o sapato do outro, entender também que ele está mais nervoso, que ele está se adaptando a esse novo cenário, eu acho que as relações vão ficar melhores, mais humanizadas, né? Exatamente na hora que a gente fica tão virtual e que tudo fica tão online, é a hora que a gente está sendo convidado a ser mais humano do que nunca, pessoal. Eu gosto muito desse livro, tá? Trocando as Lentes. É um livro que nos motiva muito a pensar e desenvolver a nossa empatia. Bom, é muito importante, já que a gente é o comunicador nesse universo, a gente conseguir falar, se posicionar bem, né? E se comunicar e se posicionar bem requer da gente certa objetividade, clareza, requer assertividade. Assertividade, para Vera Martins, que tem uma obra escrita que eu já vou indicar para vocês, é uma filosofia de vida. É mais até do que uma habilidade comunicativa. A pessoa assertiva, ela consegue se comunicar, se posicionar, ela consegue falar sobre suas emoções, sobre suas opiniões de uma forma madura, consciente, e ela sabe também que o outro precisa se comunicar da mesma forma. Então ela respeita que o outro também se comunique assim. Uma pessoa assertiva constrói relações humanas muito fortes, onde a confiança impera e onde há credibilidade. Ok, pessoal? Eu sou apaixonada pela assertividade e sou apaixonada por essa obra da querida, que foi minha mestra também, Vera Martins. Seja assertivo, ok? Eu acho que é uma obra que vocês podem comprar, é um grande investimento aí para vocês nesse momento, né, que requer tanta adaptação, ok? Bom, a gente falou das estratégias, da importância de vocês gestionarem aí tanta coisa em relação ao visual, à aparência, aos gestos, às posturas, à comunicação escrita, falada, mas também às atitudes e comportamentos comunicativos. A gente não tinha como falar de todos, mas a gente falou da importância da escuta, da importância da empatia, da importância
importância também da assertividade. Pessoal, uma grande habilidade aqui é a inteligência emocional. A gente vai precisar muito dela para a gente se conhecer melhor, para a gente ter mais autoconsciência das nossas emoções, para a gente conseguir gerir tudo isso nesse novo contexto e também conseguir ter mais empatia com o outro e gerenciar melhor as nossas relações. Eu espero ter ajudado um pouquinho aí com vocês, eu espero ter trazido algumas coisas assim importantes para vocês pensarem e que vocês tenham disposição aí, atitude de fazer a parte de vocês, tenham muita motivação de se adaptar com vontade, enviar aí o melhor de vocês pro mundo e também ter mais compaixão com o outro. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma rápida citação do livro da Amy Cuddy, tá? É o seguinte, é do Walt Whitman, um poeta, e ele fala o seguinte pra gente: sou maior e melhor do que pensei. Eu não sabia que eu continha tanta bondade. Então, gente, paciência nesse período. Olhe com mais amor para você e para o seu próximo. Eu tenho certeza que diante de tanta dificuldade e desse sofrimento que a gente está tendo, todos nós vamos nos desenvolver e poder contribuir com o nosso melhor para um mundo melhor. Fiquem com Deus, fiquem bem e fiquem em casa.